Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num campo que é absolutamente crítico na interseção entre segurança e investigação, a ciência forense nuclear. É uma disciplina que não apenas soluciona crimes complexos, mas fundamentalmente atua como uma barreira de proteção em escala global. Vamos direto aos cenários que tiram o nosso sono, certo? Uma bomba suja no coração de uma cidade. Material nuclear caindo nas mãos erradas. São exatamente essas ameaças que justificam a existência e a constante evolução da ciência forense nuclear. Nosso trabalho é prevenir e, se o pior acontecer, dar a resposta. Vamos ver como isso funciona na prática? Ok, antes de entrarmos nos protocolos e nas técnicas, é essencial que a gente alinhe os conceitos. Vamos definir com precisão o que é a ciência forense nuclear e, principalmente, como ela se diferencia e se integra à ciência forense tradicional que todos nós conhecemos. Essa aqui é a definição formal da Agência Internacional de Energia Atômica, e a parte mais importante aqui, sem dúvida, é no contexto de processos legais. O que isso significa no nosso dia a dia? Significa que cada análise, cada medição precisa ter um rigor que a sustente num tribunal. Não é só fazer ciência pela ciência, é construir um caso robusto e irrefutável que leve à atribuição de responsabilidade. E aqui a gente chega num dos maiores desafios operacionais que enfrentamos em campo. É uma tensão constante. De um lado, o pessoal da segurança radiológica querendo remover o material perigoso o mais rápido possível. Do outro, a equipe forense tradicional precisando de tempo, de proximidade para coletar um DNA, uma impressão digital. Harmonizar essas duas necessidades, bom, isso exige protocolos de ação conjunta extremamente bem ensaiados. Essa nossa disciplina não surgiu do nada, né? Ela foi forjada em crises históricas bem específicas que, de repente, mostraram ao mundo novas e perigosas vulnerabilidades. Vamos voltar um pouco no tempo para entender a origem de tudo isso. Se a gente olhar para essa linha do tempo, a gente vê uma evolução claramente reativa. Começa nos anos 90 com o colapso da União Soviética e, de repente, o contrabando vira um problema real. A resposta? A criação do ITDB para tentar rastrear isso. Mas aí vem o 11 de setembro, e o que era uma ameaça teórica vira algo iminente. E é isso que acelera de vez o desenvolvimento de técnicas analíticas mais rápidas e precisas, que é o que usamos hoje. Agora, vamos olhar para os dados. Vemos esse pico nos anos 90, mas é fundamental ter uma leitura técnica aqui. A maioria desses casos eram fontes industriais ou materiais de baixo enriquecimento. E aquele aumento em 2006? A própria IAEA explica que foi em grande parte uma mudança nos critérios de notificação. A lição que fica, no entanto, é a mesma. A cadeia de custódia de qualquer material radioativo é uma preocupação constante e global. Certo, já vimos a história, as definições, mas como é que uma investigação dessas acontece na prática? Vamos sair da teoria e entrar no como, no passo a passo operacional, desde a apreensão do material até a análise final no laboratório. Esse modelo de ação conjunta é hoje o nosso padrão ouro. A palavra-chave aqui é integração. As duas investigações, a nuclear e a tradicional, correm em paralelo e uma alimenta a outra. Pensem assim. A análise isotópica sugere que o material foi produzido há 5 anos. Isso permite que a investigação tradicional foque em suspeitos que tinham acesso a uma instalação específica, naquele período. É uma sinergia em tempo real. Essa citação, tirada de um manual do ITWG, o Grupo de Trabalho Técnico Internacional, resume perfeitamente a tensão que existe na cena do crime. E a solução para esse dilema não é priorizar um lado, é ter equipes multidisciplinares que são treinadas exaustivamente para executar protocolos paralelos de forma segura e eficiente. É por isso que os exercícios práticos e as simulações são tão cruciais na nossa área. O plano do ITWG é o que guia nosso trabalho no laboratório. É um roteiro que equilibra velocidade e precisão. Fase 1, as primeiras 24 horas, é o modo de crise, segurança e triagem rápida com testes não destrutivos. Na fase 2, dentro de uma semana, a gente já aprofunda para buscar pistas cruciais sobre a origem. E a fase 3, que pode levar até 2 meses, é onde fazemos as análises de altíssima precisão, como a radiocronometria, para que o laudo pericial seja inquestionável. Muito bem. Agora chegamos ao coração da nossa ciência. Como é possível que um pequeno fragmento de material conte toda a sua história? A resposta está em algo que chamamos de assinaturas. O conceito de assinaturas é o pilar de tudo que fazemos. Pensem nisso como o DNA do material. Cada etapa de sua existência, desde a extração do minério até o último processo químico, deixa uma marca, uma impressão digital.
E a nossa missão como analistas é saber ler essa história. E nós dividimos essas assinaturas em 3 grandes grupos. As químicas são as impurezas, os elementos traço. Um padrão específico pode indicar, por exemplo, um veio de minério de um determinado país. As físicas são as características macro e microscópicas. A estrutura dos grãos do plutônio, por exemplo, pode revelar o método de produção. E, por fim, as radiológicas. A razão entre isótopos como o urânio 235 e 238 nos diz o nível de enriquecimento e, consequentemente, o uso pretendido daquele material. Radiocronometria. O nome pode assustar, mas o conceito é uma de nossas ferramentas mais poderosas. Basicamente, a gente mede a proporção entre um isótopo pai e seu filho, que é o produto do decaimento. Isso nos permite calcular com uma precisão incrível quando o material foi purificado pela última vez. É como descobrir a data de nascimento do material, uma informação fundamental para reconstruir a linha do tempo do crime. O caso de Karlsruhe é o exemplo perfeito do poder dessas técnicas. O que é impressionante aqui é a sensibilidade da análise. Estamos falando de detectar quantidades minúsculas de plutônio em uma amostra de urina. E, a partir disso, conseguir ligar esse material, sem margem de erro, a um lote específico de combustível nuclear. Isso mostra a robustez da atribuição que as assinaturas isotópicas nos permitem fazer. É claro que todo esse trabalho técnico não acontece isoladamente. Nossos esforços em nível nacional só são possíveis porque existe toda uma arquitetura global de leis, tratados e organizações que dão o suporte necessário. Vamos dar uma olhada nessa estrutura. Basicamente, essa estrutura se apoia em 2 pilares. O primeiro é o pilar legal. Os tratados como a CCPN e resoluções da ONU como a 1540, que criam as obrigações para os Estados. O segundo pilar é o técnico cooperativo, a AIE, que define os padrões, a Interpol, que conecta as polícias do mundo todo, e o ITW, que é a nossa rede de especialistas onde desenvolvemos e validamos as metodologias que usamos. E esse número, 106, é muito importante. Ele representa o número de países que hoje participam do banco de dados sobre tráfico ilícito da AIEA. Ou seja, são 106 nações que se comprometeram a compartilhar informações sobre qualquer perda ou roubo de material. É esse compartilhamento que nos permite identificar rotas de tráfico, entender padrões e, no fim das contas, agir de forma preventiva. Isso nos traz ao nosso último ponto, o futuro. Novas tecnologias estão surgindo, como reatores modulares pequenos, novos tipos de combustíveis, e cada um deles vai gerar novas assinaturas nucleares. O grande desafio para a nossa comunidade técnica é ser proativa. É desenvolver os métodos para caracterizar esses novos materiais antes que eles se tornem um problema. A pergunta que fica é: como nós podemos nos manter sempre um passo à frente da ameaça?